gente volta agora a falar de eleições. Por ser um pleito atípico, muitas dúvidas têm surgido. Por exemplo, o eleitor que não votou na última eleição vai poder votar esse ano? E quem perder o primeiro turno da eleição vai poder votar no segundo? Bom, esses questionamentos andam na cabeça de muita gente e nós trazemos agora a resposta. Pela legislação, quem faltou à última eleição tem o direito de votar neste ano. O eleitor que perder o primeiro turno também pode votar no segundo. O título só é cancelado quando a pessoa falta 3 turnos seguidos. O eleitor tem que ter consciência que se o título dele foi cancelado, principalmente em 2016, quando nós encerramos o cadastramento biométrico, e não restabeleceu o título até a partir de novembro, quando reabriu, realmente esse eleitor não vai poder votar. Também tem aquele caso dos eleitores que tiveram o título cancelado em maio, por conta de não votar em 3 pleitos consecutivos. Então, esse daí realmente está inabilitado para votar. Só fica de fora da votação quem já teve o título cancelado. O diretor do TRE explica que o único serviço ainda realizado pelo tribunal é a emissão de segunda via do título. Outras demandas, como mudança de sessão e pendências na Justiça Eleitoral, vão ficar para depois do pleito. Quem tiver com pendência com o TRE só vai poder regularizar sua pendência a partir do dia 15 de setembro, quando o cadastro reabre. Bom, a Crítica na TV dá continuidade agora à série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida por sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações. E o regulamento foi homologado no TRE. Todos vão ter o mesmo tempo, 8 minutos no total, para responder aos questionamentos. Nosso convidado de hoje é Eduardo Braga, da coligação União pelo Amazonas. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do A Crítica na TV. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, candidato, nosso tempo começa a contar a partir de agora, 8 minutos ali na regressiva. Nós estamos num pleito atípico, né? Apenas 1 ano e pouquinho de mandato. E o senhor falou no seu plano de governo em retomar obras paradas na capital, no interior do estado. Que obras seriam essas e como é que você deve administrar esse tempo, né, de um mandato tampão para conseguir realizar suas promessas? Primeiro, são 15 meses que deverão ser encarados com muita seriedade e com muita energia, porque o Amazonas não tem tempo mais a perder. Eu cito, por exemplo, o Prosamin. O Prosamin, que é um recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma obra importantíssima para tirar quem mora dentro do Igarapé para uma vida melhor, uma vida digna, lamentavelmente está parada. As novas obras não andam e as que foram feitas estão se deteriorando, estão abandonadas. Mas eu posso citar também, por exemplo, a duplicação da estrada AM070, Manaus-Manacapuru. 7 anos depois, com financiamento do BNDES, essa obra não conseguiu chegar no quilômetro 30. Ora, eu, quando governador do estado, asfaltei Manaus, Silves e Itapiranga, que são 240 quilômetros, portanto, 3 vezes Manaus-Manacapuru. Asfaltei Manaus-Altazes, são 250 quilômetros, mais de 3 vezes esta mesma distância. Asfaltei Manaus-Manaquiri, só para dar 3 exemplos. Ou seja, assumimos, retomamos todas as obras no sistema viário, obras estruturantes, obras nas escolas, como a questão do tempo integral, obras de escolas que estão interditadas, como a escola de Lábrea, o GM3, que está há 2 anos fechada e os alunos tendo que estar amontoados em outras salas de aula. Ou seja, gestão, pulso firme, energia, dinamismo, para fazer que com as obras retomadas nós possamos voltar a gerar emprego e renda e melhorar a infraestrutura no estado do Amazonas. Candidato, um dos pontos mais questionados e polêmicos dessa eleição suplementar é a sua aliança com o Marcelo Ramos, né, seu vice. O Marcelo Ramos sempre foi um dos seus grandes adversários, críticos dos seus ideais, inclusive autor de uma ação popular contra o seu governo por improbidade administrativa. Como é que o senhor pretende, então, convencer esse eleitorado sem que haja uma desconfiança de conflitos de pensamentos entre vice e governador numa possível gestão? Democracia é, na realidade, a arte do convencimento de ideias diferentes. A aliança entre eu e Marcelo é uma aliança pública, uma aliança clara de pessoas que pensam diferente, mas pensam diferente pelo bem do Amazonas. Diferentemente da aliança daqueles que apoiaram o Zé Melo.
como o Omar, como o Paulderney, como o Silas Câmara, que fizeram não só uma fraude eleitoral, mas uma fraude da esperança do povo. E esses mesmos estão na aliança do meu adversário contrário, como dizem, o boi garantido e caprichoso. Ou seja, esse tipo de aliança, sim, é danoso à democracia, porque leva a saúde à falência, porque leva ao fechamento do jovem cidadão, porque leva a segurança a fazer acordo com bandidagem. Esta é a aliança que eu e o Marcelo queremos criticar. Portanto, a aliança entre eu e Marcelo é a aliança de quem pensa diferente, mas pensa com o mesmo objetivo, fazer o bem e tratar de fazer com que o Amazonas tenha jeito. E é por isso que nós dizemos, o Amazonas tem jeito e nós vamos implementar um plano emergencial na saúde que em 120 dias acaba com as filas na saúde. Por falar nesse plano da saúde, esse plano emergencial, o senhor fala em zerar filas, né, de exames, consultas, cirurgias em 120 dias. A estrutura atual da rede hospitalar, a quantidade de profissionais, são suficientes para atender essa demanda e conseguir concluir essa proposta em 120 dias? É suficiente. Eu construí essa rede que aí está. Tem dinheiro no Orçamento Geral da União. Nós colocamos, quando fomos agora relator geral do Orçamento da República. Portanto, o dinheiro está lá, o programa está lá, a rede básica está montada. O que falta é você dizer não aos maus caminhos e dizer sim ao mutirão que vai fazer a sua cirurgia que você está esperando há anos por ela, vai fazer a sua consulta especializada que você está esperando por ela há anos e vai fazer a realização do seu exame que você está esperando há anos por ele. E uma outra coisa, nós vamos reabastecer de remédio e de químicos cirúrgicos os nossos hospitais. Hoje, o hospital, tanto na capital quanto no interior, falta de esparadrapo a seringa. A gente está falando aí de um pouco mais de um ano de mandato. O senhor já tem pretensões políticas para 2018? Pretende, se for eleito, ser reeleito governador, sair para senador, abrir espaço para o seu vice, Marcelo? Uma coisa de cada vez. Primeiro, nós temos que trazer de volta o Amazonas para o caminho certo. 9 em cada 10 amazonenses dizem que o Amazonas está no caminho errado. Nós temos que enfrentar a crise do desemprego, baixando o ICMS do gás de cozinha, do feijão, do arroz, do leite, da cesta básica, baixando o ICMS da gasolina e do óleo diesel, baixando o custo de vida do povo amazonense e, com isso, fazendo com que nós tenhamos uma vida mais barata, sobra dinheiro, você consome mais, gera mais emprego. E apresentar um projeto para que o Distrito Industrial possa retomar a capacidade de empregos que nós tivemos quando fui governador. Assim, trazemos de volta o Amazonas a um momento de desenvolvimento e no caminho certo. E na hora propícia, decidiremos o que vamos fazer do ponto de vista eleitoral. Candidato, você falou de redução de ICMS. De quanto que vai ser essa economia, de fato, para o bolso aí do amazonense? São 13% de redução na cesta básica e, com relação à questão do óleo diesel e da gasolina, são 2%, que implica para o consumidor, nos produtos, no arranjo produtivo, uma redução de mais de 7%. Candidato, a gente tem aí um minutinho final para suas considerações, para o seu pedido de voto aí para o seu eleitor. Bem, eu quero pedir a você que faça uma reflexão. Esta eleição, fora de época, é porque o governador que nos antecedeu foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é todo dia que isso acontece. Ele é apenas o 6º governador na história da República Federativa Brasileira. Isso mostra que a justiça brasileira reconheceu aquilo que nós estamos sentindo todos os dias na nossa carne. O Amazonas está no caminho errado. Nós temos que dizer não à bandidagem. Temos que dizer sim à capacidade de retomar emprego e renda. Temos que dizer não ao caos da saúde e sim a um programa emergencial que tire a saúde do caos. Temos que voltar a investir na educação, do ensino fundamental e ao EA. Portanto, o Amazonas tem jeito.
Só depende de você. No dia 6 de agosto, vote no 15 de Eduardo e Marcelo. Muito obrigada, candidato, aqui pela Eu sua que participação. agradeço. Boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, amanhã nossa série de entrevistas continua. Nosso convidado aqui no A Crítica na TV é Marcelo Serafim, da coligação Por um Novo Amazonas. Agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do estado para essa quinta-feira. Amazonino Mendes viaja para o interior do estado. Eduardo Braga faz campanha nos municípios do interior. Jardel Nogueira faz campanha em Taquatiara. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem no Distrito Industrial e caminhada no Mutirão. À tarde, grava programas e faz caminhada em minicomício no centro da cidade. À noite, tem reunião com a Associação dos Paraenses no Amazonas. Liliane Araújo, pela manhã, faz bandeiraço e panfletagem na Constantino Nery e dá entrevista para um portal. À tarde, grava programas para a internet e faz panfletagem na Compensa. À noite, tem mais gravação de programas. Luiz Castro, pela manhã, participa de entrevistas no programa Manhã no Ar e em um portal. À tarde, estará na assinatura da Carta de Apoio à BR-319 e em um bandeiraço no Manoa. À noite, se reúne com lideranças comunitárias. Marcelo Serafim, pela manhã, participa de entrevista à rádio local. À tarde, se reúne com o Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil. E à noite, participa de entrevista no A Crítica na TV. Rebeca Garcia, pela manhã, tem entrevista em um portal e numa TV local. À tarde, tem mais entrevistas em TV e caminhada na Zona Leste. À noite, se reúne com representantes de classe. Wilker Barreto, pela manhã, concede entrevistas para a internet. À tarde, participa de caminhada no Manoa. E à noite, faz uma reunião no Petrópolis. Hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia ao longo dessa noite. Muito obrigada pelo seu prestígio. Amanhã tem mais A Crítica na TV. É logo depois do Cidade Alerta Manaus. Até lá.